Olá, seja bem-vindo, bem-vinda. Eu sou a professora Andréa Mendes e esse é o nosso canal. Aqui a gente vai conversar um pouco sobre história, ciências sociais, antropologia, psicanálise e também literatura. Hoje eu trago para vocês essa indicação de leitura, um livro importantíssimo, inclusive, que tem mudado muito as minhas concepções, as minhas percepções sobre os conceitos construídos em torno da ideia de bruxaria. O livro, História da Bruxaria, é do Jeffrey Russell e do Brooks Alexander, traz para a gente uma visão histórica e única sobre a construção desse processo em relação à ideia de bruxaria, a ideia de paganismo, de heresia que foi construída ao longo dos séculos e como essa construção impactou não só o imaginário, mas a cultura, a sociedade, a vida política de várias nações ao longo do tempo. Então, este livro, ele é da editora Goya, eu adquiri ele já faz algum tempo. É um livro para a gente estar estudando, é um livro que você vai ter uma leitura bastante fluida, mas que tem uma quantidade tão grande de descobertas, de achados, que a gente sempre faz uma pausa para refletir sobre o que acabou de descobrir. E eu, que venho há muito tempo lendo sobre essa temática, fiquei extremamente surpresa com muitos fatos que eu descobri. Então, inicialmente, o livro já traz algumas iconografias que foram construídas no imaginário em torno dessa ideia da mulher como bruxa, certo? Do pacto com o demônio, E ao longo de alguns capítulos, eles vão justamente nos apresentar essa visão histórica de como a bruxaria ela foi construída, nesse conceito ao longo dos séculos. Então, já no primeiro capítulo, eles tratam sobre o que era a feitiçaria, como a feitiçaria ela já existia nas religiões antigas, nas sociedades tradicionais, e como ela chegou no mundo moderno. Já no segundo capítulo, eles tratam do quanto as sociedades europeias vão transformar esses ritos de feitiçaria, esses ritos pagãos, em práticas de bruxaria. Então, eles deixam de ser perseguidos, deixam de ser criminalizados do ponto de vista político e passam a ser vistos também como uma ameaça religiosa. No terceiro capítulo, há uma fase interessantíssima para a gente entender todo esse período de perseguição às mulheres, especialmente, criado durante o Tribunal do Santo Ofício da Inquisição, criado lá pela Igreja Católica, ainda em meados da Idade Média. E no capítulo 4, ele traz um panorama de como foi a caça às bruxas ao longo do tempo, certo? Como essa construção foi realizada, quem eram os interessados para que ocorresse essa caça às bruxas e quais os impactos desse fenômeno na Europa. A partir do capítulo 5, a gente já vai ter estudos mais detalhados sobre determinadas regiões. Então, o capítulo 5 vai falar sobre a bruxaria na Grã-Bretanha e a bruxaria nas colônias americanas, as famosas 13 colônias da América do Norte. Depois nós vamos ter o capítulo 6, que é a continuidade dessa discussão, mas com foco bastante no episódio de Salem, que é um episódio muito conhecido, Todos nós já conhecemos alguma referência de filme, de livro, de documentário, que traz uma releitura desse evento, desse fato. E em seguida, no capítulo 7, vai falar sobre o declínio da bruxaria, que coincidiria então com um ressurgimento romântico da visão sobre o que é bruxa. Essa primeira parte é chamada de feitiçaria e bruxaria histórica. Então, são as origens históricas da mudança desse conceito de feitiçaria para bruxaria, de feiticeira para bruxa, certo? Na parte 2, nós já temos uma percepção sobre a bruxaria moderna. E aqui fala-se quais são as sobrevivências, quais são as resistências dessas práticas que encontramos ainda hoje. Vai destacar a questão do
Neopaganismo, no capítulo 9. Inclusive vai trazer alguns autores que discutem o neopaganismo, né, como Jarque, Monet, Michelet, e vai fazer uma análise sobre o Gerald Gardner, né, considerado o pai da bruxaria moderna, e aqui eu deixo a dica para vocês lerem mais sobre a vida dele, certo? Há uma descrição do que seria a bruxaria nos dias de hoje, então é muito válido para a gente entender como essa construção, ela é uma construção cultural, certo? Que vai englobar diversas referências, diversos legados, mas também algo novo, algo mais atualizado. No 10º capítulo, ele vai tratar sobre o que é a bruxaria neopagã dentro do nosso tempo, como é esse movimento. Vai falar sobre o movimento Wicca, né, a partir de Doreen Valiant e Alex Sanders. Então, é mais uma referência para a gente pensar. E aí, ao finalzinho desse capítulo, ele vai falar sobre como o movimento da bruxaria está crescendo nos Estados Unidos, qual a relação hoje, né, nesse mundo cibernético, nessa sociedade da informação, como é que se faz um link entre cybercultura, cultura pop e bruxaria, né, moderna. Depois vai conversar um pouquinho sobre as relações entre bruxaria e religião. E, por fim, como é o cenário previsto para o futuro, né, em relação a essa questão da visão sobre a bruxaria. O último capítulo fala o papel da bruxaria nos dias de hoje. E em seguida ele traz uma lista de apêndice, notas, bibliografia, a lista de ilustrações e um índice. Então, o livro ele é riquíssimo. Aconselho para todos e todas, né, que fazem um estudo sobre o imaginário, que fazem estudos sobre microhistória, que se debrucem sobre essa obra. É uma obra que vale a pena ser estudada e nos ajuda muito a elucidar muitas dúvidas, muitas, né, visões distorcidas, preconceituosas sobre esse fenômeno que foi a feitiçaria, que é a bruxaria, e vai nos ajudar também a compreender que o movimento de caça às bruxas é um movimento político. E por essa razão ele foi tão forte, tão influente, tão duradouro e revelou os seus traços, né, de misoginia, de machismo, né, uma visão patriarcalista da sociedade, sempre com maior foco sobre as mulheres e em destruir, né, esse poder, tanto simbólico quanto esse poder cultural que a mulher exercia em diversas sociedades, em diversos grupos sociais ao longo da história, tá bom? Então, é uma dica para quem quer realmente aprender mais. Deixo aqui para vocês, então, essa, né, indicação e espero vocês para o nosso próximo vídeo. Um forte abraço, até logo, fiquem bem e se gostaram da nossa resenha, por gentileza, deixem um like, compartilhem nosso vídeo e se inscrevam no nosso canal para mais conteúdos. Forte abraço, até logo, tchau, tchau.